Que bom estarmos juntos mais uma vez para meditarmos e aprendermos e vermos as 181 mulheres da Bíblia. Exatamente, você pode conferir isso adquirindo o livro Elas Falam Demais. Demais no sentido positivo. Volume 1 e volume 2 do livro está à sua disposição no site da editora CRV e no site das melhores lojas desse país. Eu quero agradecer mais uma vez ao professor, pastor, mestre, psicólogo Shirleito Nascimento por ter feito o prefácio tão afetivo, tão bem feito. Parabéns, pastor Shirleito, muito obrigado de coração. Eu quero falar agora sobre a Sunamita. A Sunamita. Essa história você confere em 2 Reis, capítulo 4, do verso 8 a 37. Raramente você tem na Bíblia detalhes familiares e o narrador aqui coloca esses detalhes enaltecendo a presença da mulher. Nós não sabemos o nome dela. Mas sabemos que ela está na casa dela e recebe a presença do profeta Eliseu. Ela insiste para que o profeta Eliseu fique com ela, com o esposo dela e com o filho dela, que mais tarde vai nascer. E esse é um caso bem interessante, uma história bem interessante, uma história familiar. Acontece que o garoto, com um certo tempo de idade, ele vem a adoecer e... Não vou contar o resto não. Eu quero que você descubra aí na sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 4, versos de 8 a 37. O próximo capítulo nos fala da menina escrava em 2 Reis, capítulo 5. Esse capítulo traz a história de Naamã, o comandante do exército sírio, herói de guerra, gozando de alto conceito diante do rei da Síria, porém leproso. Imagina, né? Um homem tão importante, um homem tão digno, um homem que merecia total apoio e referência do próprio rei da Síria, mas leproso. O que fazer então? Então, uma escrava, uma menina judia que trabalhava lá como escrava na casa dele, na casa do general, disse à senhora dela, a esposa do general: olha, tem um profeta na minha terra, que ele vai com certeza curar o grande general Naamã. Bom, por via das dúvidas, Naamã vai lá. Você se lembra dessa história? Ele vai lá e o profeta diz: você tem que mergulhar no rio e aí você vai ficar curado. Naamã, a princípio, disse: mas será que não tem rio lá na minha terra? Água é água, não tem essa história de água milagrosa. Porém, ele resolve ceder e ao mergulhar, ao retornar dos mergulhos que ele deu, ele ficou limpo da lepra. Não por causa da água, mas por causa da ação de Deus naquele momento, na fé que Naamã passou a ter a partir daquela menina. E esse é o destaque da história, uma menina que na hora certa, escrava, na hora certa falou e providenciou o bem-estar daquele que era dono dela. Impressionante isso, né? Essa menina teria todas as razões do mundo para dizer: eu quero que esse meu senhor fique cada vez mais doente e morra e sofra porque ele está me fazendo escrava. Não, ela valorizou a vida do próprio dono dela, ela sendo escrava. Impressionante o exemplo desta menina que nem sabemos o nome dela. Há uma história a seguir em 2 Reis 6 que nos traz arrepios. Até o dia de hoje ainda nos traz arrepios. Vamos ver? Sem jamais ter a intenção de produzir super-heróis, temos visto que a Bíblia retrata em todas as suas páginas a natureza e a condição humana exatamente como elas são. Ou seja, as páginas sagradas nos espelham como seres que usam a razão e a linguagem, Homo sapiens, que fabricam, Homo faber, que estabelecem relações econômicas, Homo economicus, que trabalham, Homo laborans, e que se divertem, Homo ludens, e ainda mais, que buscam o divino, Homo spiritualis, sempre dentro de um contexto histórico que os influencia e que é influenciado pela ação humana. Os seres humanos descritos aqui na Bíblia são apenas seres humanos. Nunca duvide disso. O que ouviremos a seguir é a fala de duas mães. Eu estou fazendo essa ressalta no início porque muitas pessoas pensam que padre, pastor, babalorixá,
outro guia espiritual, são seres de outro planeta, que não sofrem, que não têm problemas, que não passam pelas vicissitudes. Não, todos nós, todos os líderes religiosos, somos iguais a todas as outras pessoas. Nós sofremos como todas as outras pessoas. A nossa vida é igual à vida de qualquer outra pessoa, porém, a diferença é que nós somos vocacionados para servir a Deus. Vou fechar esse parênteses. O narrador descreve o terrível contexto. A cidade de Samaria estava cercada pelo poderoso exército da Síria e a estratégia do cerco ao inimigo ainda é usada hoje em dia. A situação de Samaria, cercada pelo exército, estava chegando ao caos absoluto. Veja só, acontece que por estar cercada aquela cidade, houve fome. E o que é que duas mulheres fazem? Elas combinam. Nós estamos com muita fome. Então hoje nós vamos matar o seu filho pequeno. E nós vamos comer, devorar o seu filho pequeno. Amanhã nós matamos o meu filho e vamos comê-lo. Que situação, que proposta, que história. E foi feito assim. A outra mulher matou o filho dela e ambas comeram a carne humana. Quando foi a vez de matar o filho daquela primeira mulher, ela disse, não vou matar não. Não, mas nós fizemos um acordo. Não, mas eu não vou matar. E a história tem um desfecho impressionante. Eu peço a você que leia, peço a você que descubra onde é que a história está. Vou repetir. 2 Reis, capítulo 6. É uma história de dar arrepios. Pegar uma criança, matar e devorar. Está na Bíblia. A Bíblia revela, como eu disse no início, as vicissitudes, as características positivas e negativas dos seres humanos. A filha de Acabe, 2 Reis, verso 8. Este é mais um relato onde o narrador apresenta uma mulher com pouquíssimas palavras. E aqui parece que ele quer nos dizer que a culpa é da mulher. Mas culpa de quê? O narrador está descrevendo a sequência dos reis de Judá e de Israel. A fórmula usada pelo narrador é simples. Quando o rei fazia o que era correto aos olhos de Deus, obtinha êxito no seu governo. Quando não, vinham os castigos. E aqui estamos interessados no reinado de Jeorão. Este começou a reinar com 32 anos de idade e reinou por 8 anos em Jerusalém. A descrição, nem tanto inédita, é que ele fez o que era desprezível ao Senhor. Porém, nesse relato está o detalhe revelado pelo narrador. O rei fez assim porque sua mulher era filha do rei Acabe. Sim, do famoso Acabe, marido da terrível rainha Jezabel, que já falamos dela. Parece que o narrador quer que entendamos que um homem com pouco mais de 30 anos, coroado rei, deixou-se influenciar pela esposa para fazer o que era errado. Será que foi possível naquela época patriarcal uma mulher conduzir seu esposo a cometer erros? Será que por ser filha de Acabe de Jezabel, essa esposa do rei Jeorão tinha que também ser uma pessoa má? Nós não temos respostas. E aí o enredo vai se prolongando e você pode conferir em 2 Reis, verso 8. Essa mulher aparece como que um relâmpago, como um flash. Ela some. E sobre ela fica então a acusação de ter sido ela a causa do mau reinado do rei. Será que foi assim? Das 181 mulheres na Bíblia, 90% delas não viram a ressurreição de nenhum parente. E apenas 1% delas foi ressuscitada. Atalia significa Deus é exaltado. Jeoseba, Deus é juramento. Atalia não fala nada. Mesmo vendo que seu filho fazia o que era mal diante do Senhor, como o rei Acabe e a rainha Jezabel haviam feito. Aliás, Atalia, ela mesma adorava a Baal. A história tem seu desenrolar com guerras e mortes de reis e rainhas. E aí prossegue. Atalia não fala nada, mas age em defesa de Joás. Você pode estar pensando assim, mas essas mulheres estão sempre nesses livros históricos, nessas crônicas, nessas narrativas. Não, elas também estão presentes nos livros proféticos. Vamos então a eles? Para mulheres no livro de Joel.
Nós vamos adotar a seguinte performance para estudar esses livros. Nós vamos colocar os profetas dentro do livro dos reis. Sim, exatamente, dentro do livro de 2 Reis, porque foi nesse período da monarquia de Israel que os profetas profetizaram. Na arrumação da sequência dos livros do Antigo Testamento, eles estão bem longe de 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. Porém, na verdade, eles aconteceram historicamente lá, durante a monarquia de Israel, como eu acabei de dizer. Então, a sequência provável é Joel, Amós, Jonas, Isaías, Miqueias, Naum, Oséias, Jeremias, Sofonias, Abacuque, Obadias, Ezequiel, Daniel, Zacarias, Ageu e Malaquias. Tudo isso dentro de 2 Reis, capítulo 11 a 24 e ainda nos livros de Esdras e Neemias. Elas estão presentes no livro de Joel? Sim, no livro de Joel elas aparecem. Por quê? Porque no capítulo 1º e 2º, a profecia de Joel inclui as mulheres, porque elas também são moradoras da terra e fazem parte das gerações. Confira na sua Bíblia, Joel 1 e 2. Prosseguindo no livro de Joel, nós temos que a destruição anunciada vai atingir também as mulheres. Sim, elas são moradoras da terra. A destruição também vai atingi-las. E ainda que em Joel 2, 28 e 29, o Espírito de Deus também será derramado nas mulheres, dando ênfase às filhas e às servas. Eu quero dizer isso com calma e outra vez. O Espírito de Deus também foi revelado, foi derramado às mulheres e é revelado e derramado nas mulheres de nossos dias. Louvado seja Deus! Mulheres e homens diante de Deus de forma igual. As mulheres também estão nos livros de Amós, Jonas, Isaías e Oséias. Elas estão lá presentes, claramente? Nem sempre, mas nós podemos identificá-las porque ela é descrita como símbolo do povo de Deus que pecou. Ela está presente também quando o profeta alerta para a necessidade de se fazer o bem, destacando a defesa das viúvas. Ela também está presente no sinal da presença do Messias, que é prometido a uma virgem que dará à luz um filho e sai por aí. Elas estão presentes também no livro dos profetas. Cabe a mim, cabe a você pegar a Bíblia e, ao ler também as profecias, enxergá-las. Elas estão no livro dos profetas, sim. Por falar nelas, eu quero dar um destaque agora a Gomer. Gomer significa perfeita e desfavorecida significa não graça, não agraciada. Elas estão no livro de Oséias. Você sabe disso, você conhece essa história. Oséias vai se casar com Gomer e desse casamento nasce uma mulher, uma menina, que é colocado o nome dela de desfavorecida. Eu acredito que essa tradução para o português é mais amena do que desgraçada, sem graça, sem a graça de Deus. Gomer e a filha dela, desfavorecida, estão na profecia de Oséias. Leia o livro de Oséias, leia a profecia de Oséias e você vai identificá-las e vai sentir o peso da história dessas duas mulheres. Mulheres também estão nos livros de Miqueias, Naum, Jeremias e há ainda o nome de Amutal. Amutal significa o sogro é proteção. No livro do profeta Miqueias nós temos referências às mulheres. Por exemplo, o profeta diz ter sido escolhido por Deus antes de nascer e só se nasce de mulher, entendeu? Nós precisamos enxergá-las. O profeta também vai dizer algumas profissões das mulheres naquela época, mulheres cozinhando, mulheres carpideiras, mulheres que serviam a Deus, mulheres que estavam ali presentes o tempo todo. E ainda Amutal, a mãe do rei Zedequias, no capítulo 52, verso 1. No livro de Lamentações e de Sofonias, elas também estão. No livro de Lamentações e no livro de Sofonias, sim, elas estão lá. Nós poderemos enxergá-las assim. Jerusalém é comparada a uma viúva, é comparada a uma adúltera, é comparada a uma mulher muito triste. Figuras femininas. No verso 10 do capítulo 4, o profeta faz alusão às mulheres que cozeram seus próprios filhos
e se alimentaram dele. Nós já vimos dessa história. E em Sofonias, a nação é comparada a uma mulher, no capítulo 3,14, que diz: canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te, exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. São referências femininas dentro da história, dentro da profecia, também do profeta Sofonias. Eu espero que você esteja gostando, eu espero que você esteja apreciando. Nós vamos continuar. Se inscreve no canal, coloca aí o seu like e adquira o livro. Elas falam demais. Você vai ter na sua casa, com você, para sempre, a história dessas mulheres. Muito obrigado por sua atenção. Deus nos abençoe.